Então, pessoal, vamos aqui hoje modelar o nosso cavalo, a última peça que falta no nosso tabuleiro de xadrez, só que a gente vai fazer por um método um pouco diferente, que é usando o modo de escultura. E antes de mais nada, vou aqui ativar o Screencast Keys. E aí todos os atalhos que eu usar, vocês vão ver aqui do lado. Primeira etapa, vamos aqui adicionar nossa imagem de referência no fundo. Shift A, Image Reference. Vou navegar aqui até o diretório, adicionar a imagem de cavalo. Fazer aquela técnica de duplicar ela e tirar em 90 graus no eixo Z. Para eu conseguir ter aqui a visão dos dois lados. Já vou aqui renomear F1, F2, adicionar as duas. Vou criar uma collection separada só para referência. Aqui ó, no filtro vou selecionar essa opção e agora eu não consigo mais selecionar nenhuma dessas duas. Outra aqui ó, só um detalhe, eu vou deixar elas com um pouco de opacidade para eu ver através delas. Vem aqui ó, nesse menuzinho, ativa a opacidade, você pode diminuir, por exemplo, para meio. E desabilitei a seleção dessas imagens de novo. E aí beleza. Vou adicionar aqui o cubo de volta só para demonstrar. Temos dois métodos principais para usar o modo de edição. E o primeiro, olha, desse cubo aqui eu posso tentar chegar no cavalo, mas se eu vir aqui, ó, Ctrl Tab Sculpt Mode, que é o nosso modo de escultura, e eu tentar aqui usar os brushes, eu só vou conseguir puxar os vértices que já existem aqui. Então como que esse cubo poderia transformar o cavalo? Só apresentando aqui o modo de escultura para vocês, olha, ele tem aqui vários brushes aqui do lado. Eu mesmo não conheço todos, então recomendo aí vocês irem explorando alguns principais. Eu vou mostrar para vocês durante o exercício. Você também pode controlar por aqui, ó, nessa linha lateral que você, quando estiver oculta com N, ela aparece. Aí vem aqui a segunda abinha Tool. Aí nós podemos aqui escolher o brush, que temos esse método aqui de visualização que talvez a gente consiga ver melhor o que ela faz. Por exemplo, a Grab, para puxar. Bob, que ele meio que faz bolhas, mas aqui a gente consegue ver tanto o efeito dele porque temos poucos vértices para manipular. Mas o primeiro método para usar o modo de escultura, você pode usar aqui, ó, ligar a opção Dynamic Topology. Uma vez que você ativa ela e você tem aqui essas opções e o número de detalhe, quanto maior, menos subdivisões você gera, mas o objetivo dessa ferramenta é que você vai subdividindo. Olha só, tínhamos ali um cubo com os 8 vértices padrão. Aqui que o Dynamic Topology fez pra gente. Ele subdividiu. E com F você controla o tamanho do brush. Shift F você controla a força. E aí, ó, assim você pode ir adicionando malha a esse cubo e aos poucos você pode ir aqui meio que criando a forma do cavalo, se você assim quiser. Essa é uma das técnicas. Mas para facilitar o nosso trabalho, a gente costuma normalmente criar uma malha base e daí ir adicionando detalhes. Então, a primeira etapa poderia ser facilmente criar a base do cavalo da mesma forma que nós criamos as outras peças. Vou adicionar aqui
um cilindro. Vou abrir o menuzinho aqui, então eu vou começar assim com os nossos 8 vértices que a gente tem usado sempre. Aqui. E aqui eu vou fazer mais ou menos essa silhueta. Vou só abrir outra janela, só ver a cruzinha aparecer aqui em cima e puxar. Só para eu poder ver o que está acontecendo nos dois lados ao mesmo tempo e não ter aqueles problemas que às vezes um lado parece estar ok e o outro está todo zoado. Aí eu vou aqui adicionando os cortes da mesma forma que a gente usa em outros modelos. Aqui embaixo eu vou tirar esse Rincon. Dou extrusão, Ctrl F, Grid Fill. E aqui ó, o Grid Fill tem que ter uma tomada especial, porque nesse caso aqui nessa peça eu vou querer que ela seja simétrica. Então o corte tem que passar aqui bem pelo meio mesmo. Por sorte na primeira aqui já deu certo, mas caso não, vocês veem aqui ó, esse menuzinho que aparece logo depois que você faz o Grid Fill, você pode controlar o giro. E ó, já vou até me adiantando aqui ó, fazendo aquele bevelzinho. Aqui ó, da fase eu vou deixar para tirar só no final por enquanto. Vou manter ela aqui. E a ideia aqui ó, como que eu vou fazer os detalhes com a escultura. Então é só mais ou menos pegar a forma desse cavalinho. Vou puxar aqui para trás que eu vou fazer a crina separada depois. Estou fazendo extrusões aqui simples com o comando E, mas o objetivo aqui é mais pegar a forma do que pensar na posição de onde os vértices estão ficando. Então vamos ver se a simetria vai dar certo para eu conseguir. Não deu certo, vou ter que fazer. Mas eu vou fazer só um lado e depois vocês vão ver que posso ajustar o outro lado. Sem muito trabalho. Tendo aqui a preocupação de só manter mais ou menos da forma que eu vou esculpir por cima, então tudo bem.
Agora eu já vou tirar essa face aqui. Vou fazer o grid fill. Ctrl F. Grid fill. Dessa vez ela não deu a simetria que eu queria, então vou girar ela para ficar do jeito que eu quero. Olha só, já posso usar aqui o Sculpt Mode, por exemplo, ó, segurando Shift com qualquer brush você meio que suaviza. Então você pode usar o Sculpt Mode para fazer esse tipo de ajuste aqui também. Outro uso para ele, não ser esculpir uma forma completa, mas ir ajustando. Essas coisas aqui, ó, Grab. Eu já vou deixar aqui espaço para minha orelha. Mais ou menos preparado. Tô aqui só fazendo de um lado só, mas depois eu vou mostrar para vocês algum macete para eu corrigir o outro lado. Aqui, ó, tá super estranho aqui, então vou ajustando. Aqui mais ou menos de frente, como é que tá? A gente tenta essa pegar a forma geral mesmo, então o nível que eu tô tá bem, mas tendo esse problema aqui que a forma ficou totalmente dissimétrica. Assimétrica, quer dizer. Ó, um truque que eu posso fazer, posso selecionar metade, deletar essa metade, deletar aqui as faces. Posso vir aqui, ó, adicionar modificador mirror. E o clipping é uma opção aqui para grudar uma metade na outra. E beleza, tem agora a forma simétrica. Aqui deu uma distância entre os pontos no meio, não tem problema. SX0, o que eu fiz com esse SX0? O S, ele, você vê aqui, ó, ele está aumentando e diminuindo a distância entre os vértices, né? Então, se eu digo escala no eixo x0, eu quero que a distância dos vértices no eixo x seja 0. Então eu vou meio que alinhar ele usando esse truque. Eu posso fazer isso para qualquer eixo. SY0. O que aconteceu? No eixo y, a distância ficou 0. SZ, 0. No eixo z, S0. Tudo foi para o mesmo ponto. Só um truque aí, caso vocês quiserem alinhar em um eixo assim facilmente um grupo de vértices, vocês podem usar a escala para isso. Aí beleza. Tenho aqui, qual que é a questão agora? Se eu for entrar no modo de escultura agora com esse mirror aqui, a princípio não tem nenhum problema. Você puxar de um lado, puxa do outro. Mas eu não vou poder criar novos vértices, porque quando eu for usar o Dynamic Topology, ele vai dar esse aviso aqui que ele não consegue criar com o mirror ativado. Então, a primeira coisa para usar o Dynamic Topology, eu tenho que aplicar todos os modificadores. Aplico aqui, e aí eu vou só dar uma duplicadinha aqui, e com M eu consigo mover para um nível, uma nova colégio chamada de backup, porque aí depois eu posso mostrar outra técnica através do mesmo modelo. Mas aqui, ó, a primeira técnica que a gente vai ver, que eu acho até a mais complexa, volta aqui para o modo de escultura, é o Dynamic Topology. Qual que é a vantagem do Dynamic Topology? Ele me dá uma liberdade imensa aqui, que eu posso criar quantos vértices eu achar necessário. E eu vou meio que livremente
e criando essa forma que não tem o limite de vértices, por exemplo, mas o problema é qual? Depois eu vou ter que fazer um processo que chama retopologia. Por exemplo, posso criar aqui milhões de vértices, adicionar todo o nível de detalhe que eu quiser. E quando eu menor esse número aqui, mais vértices eu vou criando quando eu clico. Aqui, ó. Escolher o primeiro vértice aqui, ó. Só um draw sharp aqui. Só para fazer a cria. Vou olhar só o draw normal. Eu posso criar esse aqui, eu estou criando vários e vários vértices aqui sem controle nenhum. Qual que é o problema de usar esse método? O problema é que, como vocês estão vendo, eu estou criando aqui vários triângulos. Assim que eu entro no modo de edição, desativo o Dynamic Topology, eu tenho que ligar ele de novo. Estou criando vários triângulos aqui, beleza. Se for uma escultura 3D que eu não vou ter meio que uso, que eu não vou precisar animar, talvez não vou precisar nem fazer um mapa de textura, eu vou ter outras preocupações, então tanto faz, tanto fez. Se eu tiver milhões de triângulos aqui, milhões de vértices, não é exatamente um problema. Mas se eu for talvez querer animar ou fazer um mapa de textura aqui, eu não vou conseguir. Depois a gente vai ver direito como a gente faz um mapa de textura, mas eu vou ter uma dificuldade muito grande de abrir essa malha 3D para criar um mapa de textura em cima dela. E também, se eu precisar animar ela de uma forma, vai ser bem difícil. E outro detalhe, quanto mais vértices, mais pesado fica o modelo, então mais difícil de trabalhar. Então quando a gente pega uma malha assim, a gente esculpe, muitos artistas gostam, preferem esculpir do que fazer daquele outro método que nós vimos antes, que é puxando os vértices, mas a escultura digital ela exige uma etapa a mais, quando você tem essa necessidade aí de talvez de animar ou pintar um mapa de textura mais específico, que é a retopologia, que eu vou simplificar para vocês aqui com um cubo simples que vai ser mais fácil de visualizar. Vamos ver. Vim aqui no modo de escultura, ativei o Dynamic Topology. Aí vim aqui, sei lá, saí esculpindo aqui, transformei aquele cubozinho numa coisa assim enorme. Sei lá, aqui. Fiz qualquer coisa aqui. Só para exemplificar. Beleza. Você pode... sei lá, fiz qualquer coisa mesmo. O problema é que, como eu falei, esse modelo aqui ele não é utilizável para fazer mapas de textura ou para animar. Então, como é que eu resolvo isso? Temos um processo que chama retopologia, que a gente vai retraçar, mais ou menos assim, a gente vai criar um segundo polígono aqui, vou adicionar, por exemplo, um plano, e a gente vai meio que recriar essa geometria só com quadrilátero do jeito bonitinho que a gente conhece. Não, mas vocês estão pensando, para que ter esse trabalho inteiro aqui? Só e depois ter que criar a malha de toda forma. Muitos artistas acham que é mais fácil você retraçar a malha com a malha base do que meio que tentar criar um modelo do zero. Então isso aí vai ser de cada um. E também existem vários plugins, outros programas que facilitam esse processo de topologia, como a termo que fala. A gente já tem aí inteligência artificial que faz isso quase que automaticamente. Aí para auxiliar temos aí algumas ferramentas, por exemplo, um modificador que chama Shrink Wrap. Aí você adiciona ele aqui no plano que vai ser a topologia. O target, né? Esse aqui, olha só o que ele faz. Ele meio que gruda a malha que você está criando na outra. Para isso que ele serve.
Aí eu vou criando aqui nova malha, ela já vai nascendo aqui colado. E aí você vai retraçando tudo. Medida, eu vou mudar de cor aqui só para vocês visualizarem. Olha aqui no Shrink Wrap você consegue colocar um offset que é afastar por cima da malha uma certa medida. E aí, olha, a gente vai aqui retraçando o modelo. Um processo um pouco tedioso, mas tem gente que acha que é mais fácil fazer isso do que puxando os vértices assim, meio que no vácuo. Só para exemplificar aqui o processo de topologia que a gente tem que fazer. Mas temos um outro método para criar a escultura digital que não exige isso, que a gente vai também usar o modificador. Que eu vou usar aqui, ó, o Multi-Resolution. E o que o Multi-Resolution faz? Cada subdivisão que eu faço aqui, ele faz parecido com o Subdivision Surface, que é aquele modificador que a gente viu antes, subdivide a malha. A diferença é que aqui eu consigo usar o modo de escultura. Posso aqui modificar essa malha, só que tem uma diferença, olha, você não está criando malha nova. Como é um modificador, se eu tirar o Subdivision Multi-Resolution, olha só, voltei, eu tenho um cubo completo. Posso me arrepender mais facilmente. E aí, olha, você faz as subdivisões, você cria essa nova malha e você consegue editar ela. Só que diferente do Dynamic Topology, que eu posso criar aqui infinitamente novos vértices, no Multi-Resolution não. Eu posso aumentar o número de subdivisões, que ele vai criando mais vértices para poder puxar, mas se vocês prestarem atenção aqui, ó, eu tô aqui, ó, você vê que está bem facetado, porque o que eu estou manipulando é o limite de vértices que o modificador cria para mim. Eu não crio vértices além disso. Então vai chegar no momento, por exemplo, tentar pegar aqui o Snake Hook, que tá aqui do lado, puxar a cobrinha, que ele faz esse efeito aqui, ó. Ele já não consegue fazer igual, porque olha só, chega num momento aqui que meio que acaba os vértices que eu tenho para puxar e eles começam a ficar esticados, começa a ficar estranho. Diferente aqui do Dynamic Topology, que eu pude ir criando novos vértices à medida que eu fui puxando, sem problema nenhum. Só para exemplificar a diferença dos dois. Vocês podem experimentar os dois da forma que vocês quiserem, não é muito do estilo assim, do momento, para ver qual que vai funcionar melhor. Eu pessoalmente aqui prefiro usar o Multi-Resolution, porque eu não tenho que fazer a topologia depois, mas aí vocês podem escolher o que vocês acharem melhores. Eu vou voltar aqui no arquivo de backup para começar do zero e vou fazer com o Multi-Resolution. Aí ativo aqui o Multi-Resolution, subdivide 1, 2, 3, 4 para começar. E aí de volta ao modo escultura, eu vou adicionar aqui a simetria no X, que é se eu puxar de um lado, o outro vai ser afetado da mesma forma. E aqui ó, só para vocês irem conhecendo as abinhas, o modo escultura, ó, temos aqui, ó, primeiro aqui podemos escolher os brushes, temos vários aqui, temos mais alguns aqui ainda desse lado, só para mostrar alguns importantes. Tem o draw aqui que ele vai meio que adicionar uma massa aqui automaticamente. Outro que eu uso muito é o grab, você puxa. O crease também ele é muito útil, porque ele cria esses vincos aqui. Aí, deixa eu ver, temos flatten, que é para cá se ele quiser deixar alguma parte assim meio que plana, achatada, você pode usar ele. Deixa eu ver mais o pinch, que ele também, que ele é como se fosse uma pinch, ele meio que gruda. Mas olha só, aqui no modo de resolução já viu que tem algum probleminha aqui, ó, no modo de edição. Então eu vou voltar aqui, ó, o Black Soul. Aí tem como grudar eles, ó, M, Merge, que é unir. Posso unir eles no centro aqui. Aí ok.
Eu vou usar o Multi-Resolution. Eu vou até apagar ele aqui que eu vou fazer a crina por fora. Vou criar um corte a mais aqui. Como eu não quero que ele fica... Tive um probleminha aqui de que a crina não vai passar no meio da orelha. Então como é que eu vou resolver isso aqui? A crina vai até aqui. Com o Ctrl B, eu crio meio esse espaço da crina. E aí com E, consigo fazer uma extrusão. Isso aqui vai ser a crina depois. Consigo adicionar mais detalhes nela se for o caso. Vou adicionar ela aqui, pronto. Crina criada. Então beleza, já tem a forma base aqui, agora podemos realmente passar para o modo escultura e adicionando detalhes. Vou voltar aqui com Multi-Resolution. Por que eu tirei Multi-Resolution para adicionar mais vértices? Como já estava adicionado, poderia ficar meio bugado quando eu adicionasse vértices no modo de edição e voltasse para o modo escultura, que aí o Blender ia ter que fazer um cálculo novo, poderia dar problemas. Para evitar isso, eu só tirei o Multi-Resolution e voltei com ele, como eu não tinha feito nada ainda. Se você já tivesse feito alguma modelagem de fato, aí talvez você ia ter que correr o risco de zoar alguma parte. Vamos fazer um teste aqui para ver se dá algum problema. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas aí, como eu não tinha esculpido nada ainda, resolvi evitar dor de cabeça. Vou ter que ir com o Multi-Resolution, volta de modo cultura, ó. Simetria ativada, então o que eu fizer de um lado vai afetar o outro. Então beleza, olha. Só para exemplificar o pinch, que é esse daqui, ó. Ele faz esse processo aqui de pinça, que é meio que esse sharpen, ó. Vai aproximando os vértices, na verdade, é esse trabalho dele. É como se eu tivesse pegado aqui e beliscado, para deixar um pouco pinçado mesmo. Mas aí vamos aqui, ó, vou começar com o crease, para marcar um pouco aqui o limite da crina. Crease ele meio que vai fazendo essa cavadinha. Outros atalhos úteis aqui. Tô vendo aqui que você pode colocar o brush para adicionar ou subtrair. No caso aqui ele está para subtrair. Se eu apertar Ctrl, enquanto eu uso o brush, faz o contrário. Se ele está para subtrair, ele faz adicionar. Se eu tiver para adicionar, vai subtrair. Você pode trocar por aqui também, olha. Mudei para adicionar, ele está adicionando volume. Mudei para subtrair, ele está cavando aqui. Do jeito que eu queria. Se eu segurar Shift, eu suavizo. Independente do brush que eu estiver usando, sempre apertar Shift eu crio uma suavização. Então isso aqui é só para eu marcar aqui o limite da crina. Ele dá uma suavizada, eu acho que precisar. Aí eu uso meio que o grab para dar uma puxadinha para a posição dela. E quando eu uso, mas eu posso também usar o primeiro aqui, que é esse brush de draw, que ele é bem padrão, que ele meio que adiciona ok.
Só meio que acerta na forma aqui. Tem esse queijo por tudo. Depois eu vou ajustando. Aqui a gente vai mais experimentando os brushes, por exemplo. Aí eu vou apagar a referência aqui só para ver a orelha. Por exemplo, aqui não tinha grudado também, ó. Vocês lembram por que isso aconteceu? Eu usei lá o mirror, não grudei direito. Agora tem que vir aqui fazer esse trabalho chato de unir os vestes. Mas aqui, como agora eu já usei o Multi-Resolution esculpir alguma coisa, torcer para não usar o meu trabalho que eu já fiz, mas pode acontecer. Aqui já grudou. Só que eles ali do... Parece que da frente do rosto não tinham grudado. Ok, agora eu acho que vai dar. Ó, viu? O que eu falei, ó? Deu uma estranheza aqui, aí eu tive que vir aqui segurando shift e vir suavizando pra ir ajustando. E aí, beleza. Vou começar a adicionar uns detalhes, por exemplo, quero fazer o buraquinho aqui da orelha. O bom para isso é o tanto blob quanto o inflate. Eles criam bolhas, mas se eu inverter eles criam buracos. Eles normalmente, ó, só pra mostrar o efeito deles, esse aqui, ó, criam uma bolha. Mas se eu inverter, que é ou indo aqui ou segurando o Ctrl, vão fazer um efeito contrário, que no caso aqui seria desinflar, ó, vai cavando um buraco na malha. Depois que eu faço o efeito, eu venho suavizando. Vou marcando onde quer. Gente, com o grab eu vou deixando aqui um pouquinho mais pontudo. Aí, beleza. Aqui tem umas dobrinhas no pescoço, que é padrão, vou fazer elas, eu vou usar o crease, ó. E aqui no fall off talvez eu consiga controlar, tipo, eu quero que seja um pouco mais sharp, ó. Posso controlar aqui como que vai ser esse corte, depois vamos dar uma sugada. Vamos voltar nessa referência aqui pra ver. Ó, parece que tem um buraquinho aqui, ó, de novo. Vou dar o blob invertido para fazer essa marcação. Depois eu venho aqui com flete para dar uma marcada nessa área. Aí se a gente ver aqui na imagem lateral, ele também tem uma marcação aqui de lado. Volto aqui com o blob, faz essa cavada. Muito fundo, talvez. Olha só. Aí eu vou suavizando na parte que eu já tenho que suavizar. Aqui talvez fazer, sei lá, umas marcações na crina com crease mesmo. Aqui, ó. Vai marcar essa parte também.
aqui agora. Dá breve que às vezes puxa coisa que você não quer. Que eu vou ter que dar um padrão aqui para não crescer, que eu vou ter que fazer o buraco da narina. Vamos ter que voltar na frente aqui para ver como é que é a narina desse cavalo. Tipo, tem que baixar aqui no meio. Depois eu aumento aqui. Eu tô só adicionando, depois eu venho com o segurando shift só aqui. E aí depois venho e faço um buraco. Fazendo bom sendo mais claro aqui na bordinha, talvez. Posso ter aqui uma. Deixa eu ver aqui. Posso criar. Vou fazer a boca aberta aqui, mas você marcando a área. Desde que eu fiz aqui já muito curta, ela deveria ter mais. Agora, como lembro que problema Multi Resolution eu não consigo criar vértices novos, então tenho mais uma dificuldade aqui em puxar isso para frente, mas a gente vai ajustando. Para fazer o olho, eu posso vir aqui fora, olha. Fazer as referências de novo. O olho tá aqui, olha, uma esfera. Posso adicionar uma esfera para ser um olho. Deixar aqui na posição. Aí o centro da esfera tá aqui. Então eu posso colocar um mirror aqui nela. Para ser ele do outro lado. Beleza, posicionei aqui, ó. Volto para o modo de escultura. E vou meio que editando essa malha aqui, ó, para cobrir o olho bonitinho. O pint vai ser legal aqui. Deixa eu marcar. Sei, tá estranho, então. Diferente. Puxar um pouquinho pro lado com o prepare. Tô vendo o olho lateral ficou mal posicionado aqui. Aí vocês vão ver na referência e vão ajustando aí. Talvez aqui na parte da frente cavalo um pouco mais. Tava no olho, não percebi. Vem aqui pra... ajustando. Esse aqui, ele, quando eu giro ele meio que perde, ele tá meio que só atualizando o que a gente fez. Né? Na hora que você para, dá um tempinho e ele atualiza. Posicionar aqui na linha dele, lá em cima, com um G talvez. Certo? Puxar legal. Vai ser perfeito também, é esse o objetivo.
Buraco com fundos. No grecão, aquele bloco. Que eu achei. Essa visada dessa aqui que eu achei muito. Beleza, você vai olhando os detalhes aqui da referência, não precisa ser exatamente essa, pode ser outra. Tem risco no rosto aqui do cavalo. Então, vamos meio que seguindo a referência aí. De acordo com o que vocês acharem vai ficar legal. Adicionando aí o nível de detalhe. Beleza, vamos aqui para o nível de exercício. Temos aqui a peça do cavalo. Vamos dizer que depois pode vir aqui ó, no modo de edição, quer que fique mais marcado. Pode dar aquele Shift E nessas posições, olha só, vai ficar um pouco mais marcado. Tomar cuidado onde fazer a subdivisão, porque pode usar lá no outro lado, vamos que tinha isso. Mas como eu não tinha esculpido aqui, meio que deu certo. Então, Shift E para deixar mais marcado. E como só deu certo porque eu adicionava esse aqui no ficar zoado, porque como não tinha esculpido nada aqui embaixo, deu certinho. E é isso. A peça tá aqui. Espero que tenham curtido, já vou. E na próxima a gente faz os tabuleiros e já preparamos para finalizar o exercício xadrez.